Certificação, por quê? Primeiro ponto, né? Para quem conhece toda essa dinâmica de incêndio, sabe que o incêndio ele ganha uma potência enorme entre 1 minuto e 4 minutos. Vai depender do tipo de ambiente, das dimensões do ambiente, da carga que tem lá dentro. Ou seja, entre 1 minuto e 4 minutos, sem proteção, sem qualquer tipo de sistema que combata, o fogo ganha potência e depois perde-se o controle para qualquer tipo de sistema automático, só aguardando o bombeiro chegar. Que normalmente, se chegar rápido, chega em 10 minutos e aí já se ganhou uma potência incrível o incêndio. Um sistema de sprinkler bem instalado, projetado com produtos certificados, vai atrasar esse tempo para mais de 15, 20 minutos, meia hora. Tempo suficiente para que o bombeiro chegue e resolva a situação. Então, esse é um ponto essencial para a existência de um sistema de sprinkler. Um outro é, a que horas vai acontecer esse incêndio? Eu brinco que a gente instalou o sistema e startou hoje. Esse sistema tem que funcionar no minuto seguinte ou daqui a 15 anos, na noite de Natal, às 4 da manhã. E ele está lá para isso, né? Então, tem que ser daqui a 1 minuto ou daqui a 10, 15 anos ele tem que estar lá. E ele é um guardião, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A qualquer momento, qualquer lugar, independente do acesso, da data e do horário. O outro ponto importante nesse primeiro grupo é que ele é barato. Se você for comparar o investimento em sprinkler certificado, em bons sistemas, bem projetados, comparar com o investimento total de uma obra e o grau de segurança que o sistema dá a essa, não só o patrimônio, a estrutura e as pessoas que estão lá dentro, é muito barato. Indo para esse segundo grupo aqui, com letras azuis, mais alguns motivos pelo qual você tem que ter sprinkler e a certificação é essencial. Dados estatísticos que eu não vou apresentar aqui estão à disposição, já foram apresentados em outros congressos da NFPA e da FM, comprovando, alguns já foram até falados pelo Nick, comprovando o sucesso de um sistema de sprinkler, né? O nível de destruição, como é muito menor se você tem um sistema de sprinkler, né? Como ele é valorizado por seguradoras sérias em indústrias, né? Ter sprinkler ou não ter sprinkler. Esses dados estão todos acessíveis através da NFPA, FM e outros órgãos internacionais. O estudo da Daystation também já foi citado aqui. O Russ Fleming apresentou no primeiro congresso, fazendo uma comparação com a boate Kiss, né? Somando esses dois eventos, que têm uma distância de 10 anos entre um e outro, foram 342 mortes de pessoas que poderiam estar aqui se tivesse sistema de sprinkler, né? Foi comprovado pelo estudo do Niche, apresentado pelo Russ, que a taxa de oxigênio, se tem sprinkler, fica num padrão normal. Se não tem, em 2 minutos mata. A concentração de gases tóxicos, se tem sprinkler, se mantém num nível normal. Se não tem, em menos de 2 minutos mata. E a temperatura, se você tem sprinkler, ela é controlada dentro da faixa que o ser humano aguenta. Se não, em menos de 2 minutos, a temperatura sobe e mata. Os vídeos foram mostrados aqui, estão acessíveis no material do outro congresso, está acessível no site da associação e no YouTube tem uma série de vídeos sobre essa situação. O projeto de extração no Brasil, apresentado hoje pelo Felipe e pelo Nick, é mais uma informação que mostra que, se você colocar o que vem se colocando no Brasil, como o Nick mostrou no mundo, sprinkler sem certificação, talvez esteja caro colocar sprinkler. Porque você vai colocar um sistema que não garante resultado, né, não vale a pena. E a diferença de investimento para colocar um sistema certificado é muito pequena, né? É uma economia que realmente não vale a pena. Isso foi comprovado pelos números do Felipe e do Nick. Bom, como eu falei, esse sistema não pode funcionar antes da hora, né? Se o sistema tem produtos não certificados, ele corre o risco de ser ativado antes da hora. E se ele for ativado antes da hora, você deixa o sistema inoperante, além de molhar uma área que não tinha incêndio, né? E ele tem que funcionar na hora exata, como eu disse, em qualquer local, em qualquer horário, em qualquer data. Seja daqui a 1 minuto ou daqui a 10 anos. Então, ele tem que funcionar na hora prevista. Para fechar esses argumentos, o sprinkler é o gatilho do sistema, né? Atrás do sprinkler tem uma série de outros equipamentos, sistemas, né? Peças, válvulas, bombas, né? Se o sprinkler é ativado, ele ativa o resto. Se ele não é ativado, ele não ativa. Se ele é ativado fora da hora, ele ativa o resto, sem necessidade. Então ele tem que funcionar na hora certa. Ele é um gatilho que tem que funcionar na hora certa em que ele for demandado. E um último ponto interessante é que ele é o único componente nesse sistema todo que ele não pode ser testado e aplicado na instalação.
Uma bomba você pode fazer isso. Eu vou pegar aquela bomba, vou testar aquela bomba e vou instalar aquela bomba. Isso é muito comum. O sprinkler não, o sprinkler é como um fósforo. Né? Você testa no processo de certificação, mas o que vai para a obra não é o sprinkler que você testou, é o sprinkler que vai sair da produção. Daí, inclusive, a importância de algo que ainda não é obrigatório, que é a forma como se audita. As certificadoras sérias fazem isso, elas auditam não só amostras técnicas, mas auditam a produção. E no sprinkler isso é essencial. Por quê? As amostras não serão instaladas. Serão instalados os produtos que estão na produção. Né? Portanto, você tem que ter garantia de qualidade na sua produção. Então, está aqui alguns dos motivos que eu destaquei para afirmar que bicos de sprinkler devem ser 100% confiáveis. Não é à toa que, num teste, não lembro agora qual teste que o Nick mostrou, o nível de aceitação de falha tem que ser menos que 1%. Né? E a gente que passa por esses processos de certificação sabe que o jogo é assim. Com as certificadoras sérias, que é isso que adianta, que serve para a indústria, se tiver alguma falha, você não passa. Vai ter que refazer quantas vezes forem necessárias para que você acerte o seu produto ou acerte o seu processo. Tem que ser 100%. A partir do momento que você tem produtos certificados com 100% de confiança, num mercado que cria condições para isso, ou obriga, vamos dizer, que você só venda produtos certificados, isso é muito bom, porque você também tira a responsabilidade de cima do engenheiro, de cima do cliente final. Né? Eu costumo dizer que o cliente final, ele hoje não sabe nada de sprinkler, e vai continuar sem saber. O cara que está abrindo um shopping, uma loja, não tem obrigação de conhecer sprinkler. Ele vai continuar sem essa obrigação. Hoje, no Brasil, como já foi demonstrado, essa pessoa está comprando gato por lebre. Nosso papel aqui, dentro desse processo, nessa discussão, vamos deixar eles lá despreocupados com o sprinkler, mas vamos fazer com que eles estejam seguros. E isso só vai acontecer na hora que a gente modificar esse mercado, com produtos 100% confiáveis. E aí a gente vai para a segunda parte da minha apresentação, onde eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem simplificada, qual seria a estrutura básica para um mercado confiável. Né? Primeiro, você tem que ter uma norma robusta e adequada ao grau de amadurecimento e demanda do mercado. Não adianta botar a norma mais top no mercado pequeno, em decadência, com dificuldade ou em crescimento. Então, tem que ser adequado, tem que ser a mais robusta possível. O segundo ponto, você precisa de empresas sérias, que a gente chama de terceira parte, né? Uma terceira parte, que são as certificadoras, que conhecem bem a norma, o produto, sabem fazer a auditoria da forma correta, como eu disse, incluindo a auditoria da produção, principalmente no caso de sprinklers dos bicos, né? E que usem essa norma robusta como referência para auditar a fábrica. A terceira perna, nessa estrutura aqui simplificada que eu coloquei, é a questão de existir uma legislação que direcione o padrão de qualidade, tanto na venda quanto na instalação dos sprinklers. É uma diferenciação aí nas entidades poderem obrigar vistoria na instalação ou vistoria na venda. São duas frentes diferentes. Então, com isso, se você tem essas três pernas, a norma, empresas sérias que sabem certificar, que certificam, e uma legislação que limita o padrão mínimo de qualidade de produtos certificados de qualidade, a indústria se submete a isso. Falando aqui como fabricante, isso é bom. A gente gasta mais dinheiro, mas a gente é obrigado a olhar o nosso processo, a encontrar problemas, a desenvolver soluções e cada vez mais ter uma garantia de produto confiável, 100% confiável no mercado. Vamos ver em que estágio está o Brasil, né, com base nessa matriz aqui. Hoje o Brasil está com uma nova norma de produto, é a NBR 16400, foi desenvolvida entre 2014 e 2015 por um grupo liderado lá pelo CB24, que o Marcelo hoje é o líder. Esse grupo, todos da associação, né? É muito claro que se não houvesse associação, esse trabalho, dentro da associação, esse desenvolvimento dessa norma não teria acontecido. Né? Então, já é uma sinergia da associação. Trabalharam muito sobre referências internacionais, tendo como espinha dorsal a ISO 6182. Né? Então, aqui eu tenho 21 testes. Vejam lá do lado direito que é a FM 2000, o L199 e o ISO 6182, de formas similares ou muito iguais. Todas descrevem esses testes
E para certificar por elas, tem que passar por todos esses testes. Do lado esquerdo aqui, a norma anterior, que está quase no finalzinho aí da vigência, que é a 6125, 6135, e ao lado a 16400, que é a nova norma que está entrando em vigência para produtos de sprinkler. Eu separei esses testes, para vocês entenderem, em 4 grandes grupos, né, que a gente estrutura de uma certa forma. Um primeiro grupo ali, que são uma série de testes sobre a resistência do material, né, sobre a estrutura, toda a estrutura física de um sprinkler. Então tem uma série de testes sobre a estrutura física. O segundo grupo ali é com relação à montagem do sprinkler e ao vazamento, né? Aí ele está montado, ele aguenta a pressão, ele não vai vazar, o bulbo não vai rachar, o bulbo vai funcionar. Então tem uma série de testes para verificar essa questão de vazamento e montagem. 2 testes aqui são vibração e corrosão. São testes que você submete os sprinklers a um longo período de vibração, a um longo período de corrosão, que é para simular situações de longo prazo, né? Como que esse sprinkler vai funcionar daqui a não sei quantos anos. Então você faz uma simulação de corrosão, simulação de vibração, e depois submete essas peças a outros testes mais de funcionamento, para ver se eles vão responder da mesma forma que respondem quando saem da fábrica. E esse último grupo de testes aqui são testes que realmente vão verificar se o sprinkler funciona. Se ele distribui correto, se ele é acionado na temperatura correta, se ele é acionado com o tempo de resposta correto, aquele gráfico que o Nick mostrou, né? O padrão, o especial e a resposta rápida. Não pode acontecer aquilo que ele mostrou, né? Se o sprinkler foi projetado para ser um padrão, ele não pode estourar como resposta rápida. Então, é um grupo de testes que verifica isso, a funcionalidade. Hoje, analisando aqui a evolução da norma anterior para a atual norma, a gente verifica que, nesse momento, com essa nova norma, ela atende 100% desses 4 grupos de testes. Se vocês olharem a diferença entre uma e outra, a norma anterior, por exemplo, não tinha resistência à vibração nem corrosão, né? Então, ela embutiu, atende aos 4 grupos. Houve um aumento na quantidade de testes de quase 100%, saindo de 8 ou 9 testes para 16, 17 testes, nessa ordem. E hoje a gente está atendendo a em torno de 75% do padrão internacional. É aquilo que eu havia explicado, né? Para o tamanho do mercado. Vocês viram no gráfico do Felipe que subiu e deu uma descida, né? Para a demanda de mercado, para a experiência, pelo amadurecimento desse mercado, estar num nível de 75% do padrão internacional é uma grande evolução, tá? Então é importante que vocês entendam que nessa primeira perna temos uma norma adequada, bem adequada ao mercado. Fazendo um parênteses, como fabricante, a gente tem sentido isso muito na pele, em termos de investimentos, de melhorias em estações de trabalho, de custos, de entender um pouco melhor testes que mudaram a perspectiva, então você tem que reavaliar produtos, isso só traz melhorias. Tem um preço, né? Dói, mas é válido. É válido pelo aquele motivo que eu falei. O engenheiro, o instalador não vai ter que se preocupar com isso, o cliente final não tem que se preocupar com isso. Na hora que for para o mercado, basta especificar, instalar e pronto, final. A segunda parte é a questão de certificação. Hoje, no Brasil, certificando o sprinkler, dentro desses padrões que eu expliquei para vocês, a gente tem a ABNT certificadora e a ULBR, em território nacional, certificando com base na norma nacional. E temos todas as outras certificadoras de referência, já apresentadas aqui antes, que chegam no Brasil através dos produtos, principalmente os que vêm dos Estados Unidos, que todo mundo conhece, todas as marcas. E, aliás, o mercado ele é bem abastecido há décadas por bons produtos. Vocês viram que estão perdendo espaço para os produtos sem certificação. Então, assim, nós temos a norma robusta, nós temos certificadora, nós temos o suporte de outras certificadoras internacionais, nós temos mercado, nós temos empresa para atender, e nós temos aqui 2 processos já avançados na parte de legislação. As outras etapas eu diria que estão concluídas, por isso que eu botei a bolinha branca com a borda verde. Essa aqui da legislação ela já está verde dentro porque já andou, mas a borda continua vermelha, está travado um pouco e a gente precisa destravar. Esse gatilho tem que ser destravado para que essas 3 pernas se fechem. Essa perna da direita ela garante um produto de qualidade. Uma boa norma com boas certificadoras, produto ruim não passa. Mas isso não é suficiente, porque hoje a gente tem bons produtos no mercado, tem
um monte de porcaria também concorrendo. E é difícil concorrer, né, com produtos que têm metade do preço dos produtos qualificados, ou às vezes 1/3 do preço de produtos qualificados. O lado esquerdo nos garante um mercado exigindo a aplicação de produtos de qualidade. Então a gente precisa agora resolver o lado esquerdo desse tripé. O que está em andamento hoje aqui na parte do Corpo de Bombeiros de São Paulo, no estado de São Paulo? É um decreto que já está pronto, que todos participamos do desenvolvimento desse texto. O Armani está aqui, é líder nesse processo, não só a nossa associação, como outras, na obrigação de certificação em produtos de incêndio, né? E na revisão da IT 23, onde o Armani também foi essencial, na montagem de um checklist, né, que amarra bem mais o processo de instalação e garantia de que você vai ter que instalar, não só colocar produtos certificados de qualidade, mas uma instalação de qualidade, né? E no nível do Inmetro, eu coloquei aqui o texto, vocês podem ler, não vou ler o texto, mas são duas frentes dentro do Inmetro, já aprovado no que eles chamam de plano quadrienal, que seria executar um RTQ, que é um regulamento que é similar a uma lei federal, né? E o outro que é um RAC, Requisito de Avaliação da Conformidade, que seria um procedimento de auditoria padrão. Então, se eu tenho hoje 2 certificadoras, amanhã eu tenho 3 ou 4, cada um tem o seu procedimento de auditoria sob a mesma norma. O RAC seria uma referência única de auditoria. Então, você padronizaria essa forma de auditar a fábrica e teria uma lei federal. Diferença, o bombeiro faz fiscalização na instalação, o Inmetro se regulamenta isso, a fiscalização é na venda. Você cobre e você fecha esse modelo. E vejam que esse modelo aponta todo para a norma, que já está pronta. Com isso, a gente fecha no Brasil um modelo. Estamos muito próximo disso, né? Daí, as metas da associação. Manter todo o apoio possível ao Corpo de Bombeiros de São Paulo para que o decreto possa entrar em vigor ainda esse ano, se possível. Dar todo o apoio possível ao Inmetro, já demos e vamos continuar dando, para que esses 2 documentos sejam emitidos. Eles precisam estudar muito esse assunto, ter certeza do que estão fazendo, e a associação vai estar lá para ajudar. Aumentar a intensidade de comunicação e multiplicação do conhecimento sobre a importância de certificação, que nada mais é do que essa palestra, nada mais é do que o nosso trabalho dentro da associação. Obrigado e ótimo evento para vocês todos.